Agora a gente vai conversar sobre o lúpus eritematoso cutâneo agudo, que, como nós já conversamos, está sempre associado à doença sistêmica, tá? Inicialmente, inclusive, ela pode nem estar presente, mas com certeza, né, invariavelmente vai evoluir para a sistematização. Essas lesões, elas costumam se iniciar, as lesões do lúpus eritematoso cutâneo agudo, costumam se iniciar depois de longos períodos de exposição solar, ou mais raramente nas situações em que o paciente vai fazer uso de drogas como a procainamida, hidralazina e isoniazida. Elas se iniciam como um eritema vivo, pouco infiltrado, pega mais a região da face, ali na região malar, que forma aquele aspecto característico, né, em asa de borboleta, e tronco, né, são as áreas mais acometidas. Ela não costuma ter descamação, tá? Mas quando estão presentes, quando a descamação está presente, geralmente é fininha e bem discreta. Outras manifestações relacionadas ao lúpus eritematoso cutâneo agudo são queda constante de cabelos, mostrando uma alopécia difusa sem sinais inflamatórios associados, telangiectasias periungueais são muito frequentes, lesões morbiliformes ou pequenas lesões infiltradas isoladas que vão surgir em áreas de fotoexposição. Pequenas ulcerações, petequias e púrpuras presentes no palato duro. Lesões lichen-like na mucosa jugal, edema de pálpebras e hiperemia conjuntival e labial. Essas alterações geralmente vêm associadas a um quadro clínico sistêmico, tá? Febre, artralgia, mal-estar geral. Existe também a variante bolhosa, que são aquelas lesões que vão surgir pequenas bolhas em áreas de fotoexposição, que geralmente vão coalescer, né? Elas coalescem formando uma bolha maior e tensa, tá? Normalmente vão surgir numa área de pele aparentemente íntegra. Em geral, no momento em que o paciente já apresenta essas lesões sugestivas de lúpus eritematoso cutâneo agudo, a gente já consegue detectar alterações laboratoriais que nos permitem o diagnóstico da doença sistêmica. Tá? E além dessas manifestações cutâneas clássicas, né, típicas de lúpus eritematoso cutâneo, a gente tem que também considerar a presença da paniculite lúpica e de manifestações cutâneas inespecíficas que são também muito frequentes. Agora a gente vai falar sobre a paniculite lúpica e sobre o lúpus eritematoso cutâneo profundo, que apesar de serem erroneamente denominadas, usadas como palavras sinônimas, elas representam situações diferentes. Então esse acometimento do tecido adiposo ele pode acontecer tanto na doença sistêmica, que é quando nós utilizamos o termo paniculite lúpica propriamente dita, né, as palavras paniculite lúpica, e ela pode acontecer somente na doença cutânea isolada, que é quando a gente usa o lúpus eritematoso cutâneo profundo, tá? A manifestação desse tipo de acometimento, geralmente nódulos palpáveis de tamanhos variáveis e indolores. Elas podem vir associadas ao acometimento da pele adjacente, né, as lesões típicas do lúpus eritematoso, como podem não estarem associadas, como podem também não estar associadas. Tá? A pele que recobre esses nódulos, ela geralmente apresenta uma leve retração, tá? Pode acontecer de a gente conseguir observar essa retração. A paniculite ela pode preceder por anos, né, o surgimento de lesões cutâneas típicas do lúpus, assim como outras manifestações também sugestivas da doença. Tá? Os locais mais acometidos são a face, as coxas e os braços. Elas vão evoluir com frequência para calcinoses, principalmente em áreas próximas à articulação, as articulações, que é quando o paciente vai começar a sentir que essa lesão está dolorosa. E como que a gente faz para diferenciar as lesões sugestivas de lúpus eritematoso cutâneo profundo e da paniculite lúpica do eritema nodoso, né? Que é uma lesão que ocasionalmente pode estar presente nos pacientes que têm o lúpus eritematoso sistêmico, tá? Na paniculite lúpica e no lúpus eritematoso cutâneo profundo, as lesões normalmente são indolores, bem delimitadas, como nós já conversamos, elas vêm associadas à retração da pele sobrejacente, tem como localização preferencial as coxas, os braços e a face.
são um pouco doloridos, né? Eles são bem delimitados à palpação e tem também a possibilidade de se calcificar. Nas situações em que nós suspeitarmos do acometimento do tecido adiposo pelo lúpus, é necessário a confirmação histopatológica, tá? E, infelizmente, é muito difícil para o patologista conseguir diferenciar o lúpus eritematoso cutâneo ou profundo ou a paniculite lúpica do eritema nodoso, tá? Principalmente, não sei porquê, se essas lesões ocorrerem no terço inferior da perna. Nas situações em que for observada a presença de paniculite septal típica, a gente pode confirmar, né? Firmar o diagnóstico de lúpus eritematoso, mas é raro a gente conseguir observar, porque na maioria das vezes, no momento da biópsia, a inflamação já invadiu aí os septos lobulares. Existem outras manifestações clínicas inespecíficas que vêm muito associadas ao lúpus eritematoso sistêmico. Vou falar para vocês as principais, que são a vasculite, púrpuras palpáveis e urticária vasculite, livedo reticular, fenômeno de Raynaud, eritromelalgia, eritema nodoso recorrente, alopecia difusa, eflúvio telógeno, esclerodactilia, calcinose cutânea, presença de lesões bolhosas, telangiectasias periungueais e tromboflebite. As vasculites elas são mais características, né, quando elas se iniciam nas extremidades dos dedos das mãos e dos artelhos. E elas costumam se iniciar como pontinhos eritemato-purpúricos muito dolorosos que vão evoluir para uma necrose central e uma atrofia subsequente. Nós podemos observar também as telangiectasias periungueais, que são muito sugestivas de doença sistêmica. Sobre a púrpura palpável, ela, apesar de ser uma expressão clínica muito comum da vasculite leucocitoplástica, ela também não é incomum no lúpus, inclusive costuma ser uma das primeiras manifestações do lúpus eritematoso sistêmico. Tá? Aqueles pacientes portadores do lúpus eritematoso cutâneo que apresentarem essas lesões, isso é considerado um sinal inequívoco de sistematização da doença. Então, os pacientes que começam a apresentar lesões purpúricas espalhadas por todo o tegumento, né, principalmente membros superiores e inferiores, assintomáticos, não relacionados à fotoexposição, surgimento progressivo e concomitante com quadros de tromboflebites, isso geralmente está associado com a presença de anticorpos antifosfolípides, que também estão muito associados, né, são muito frequentes em portadores de lúpus eritematoso sistêmico. As lesões de urticária vasculitis se caracterizam por pequenas e numerosas urticas, pouco pruriginosas, elas são duradouras, né, duram aí mais de 72 horas, podem ou não assumir característica purpúrica. Tá? É comum também virem associado a um quadro clínico sistêmico, né, artralgia, mal-estar geral, febre, que reforça ainda mais a possibilidade de sistematização da doença. O fenômeno de Raynaud e a eritromelalgia são sinais de mau prognóstico e elas podem preceder em muitos anos, tá, o surgimento de outras manifestações que vão acabar contribuindo para o diagnóstico de sistematização da doença de lúpus eritematoso sistêmico. O livedo reticular, ele marca uma maior possibilidade do paciente vir a desenvolver uma colagenose, tá? Principalmente a esclerose sistêmica, o lúpus eritematoso sistêmico e a síndrome dos anticorpos antifosfolípides. Elas são mais evidentes no inverno, né? Claro, e principalmente nas mulheres jovens, tá? Costumam ser consideradas um marcador precoce ou sinal iminente de colagenose. As alopécias difusas são causadas por um eflúvio telógeno acentuado, tá? E são normalmente associadas a um cabelo mais fino e quebradiço. Elas são também um sinal de sistematização da doença, podem ser um sinal de sistematização da doença, surgem em períodos de atividade da doença, principalmente nas mulheres. A esclerodactilia é geralmente um sinal de associação de colagenoses, tá? Principalmente associação de lúpus eritematoso sistêmico com esclerodermia ou esclerodermia com artrite reumatoide. É comum que elas venham associadas a vasculites de extremidades que vão ficar mais acentuadas durante o inverno,
geralmente também considerado um marcador de doença sistêmica. As lesões calcificadas acontecem por lesões na derme profunda ou na hipoderme, né? Ou seja, costuma ser, como nós já conversamos, uma complicação da paniculite lúpica ou do lúpus eritematoso cutâneo profundo. Tá? As calcinoses primárias idiopáticas sinalizam a presença do lúpus eritematoso sistêmico ou de outras colagenoses. Em relação às lesões bolhosas, nas situações em que elas surgem próximas ou sobre uma lesão discoide típica, a gente diz que é um lúpus eritematoso cutâneo com bolha. Agora, nas situações em que elas surgem de áreas aparentemente íntegras, principalmente áreas fotoexpostas, sem sinais de inflamação local, a gente diz que é um caso de lúpus eritematoso cutâneo agudo. Em relação às telangiectasias periungueais, elas funcionam como um marcador importante relacionado ao prognóstico do lúpus eritematoso. Tá? Ela marca uma maior predisposição do paciente a desenvolver alguma colagenose, ou marca também uma maior predisposição do paciente a evoluir com uma doença sistêmica. Tá? À exceção de pacientes diabéticos insulinodependentes, a gente não observa essas alterações em outras doenças. É considerado então um marcador muito sugestivo de colagenoses, tá? Do paciente acabar evoluindo com uma colagenose, principalmente lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia e artrite reumatoide. Agora nós vamos conversar sobre as manifestações sistêmicas relacionadas ao lúpus eritematoso. Tá? As mais comuns são a febre, a artralgia e a artrite, que vão se apresentar em cerca de 90% dos pacientes portadores. Depois vem os acometimentos cutâneos, né? A pele, que como nós já conversamos, vão apresentar quadros sugestivos de lúpus eritematoso em cerca de 85% dos pacientes. Depois vem o acometimento renal, que como nós já conversamos também disso sobre o prognóstico da doença, vai acontecer em cerca de 60% dos pacientes. A linfadenopatia vai acontecer em aproximadamente metade dos pacientes, tá? Aproximadamente 50% dos pacientes, é mais comum em pacientes jovens e pré-púberes. Tá? Depois a gente tem o acometimento do sistema nervoso central cardiorrespiratório, aproximadamente 25% dos pacientes. A hepatomegalia, aproximadamente 15%, e esplenomegalia, aproximadamente 10% dos pacientes com lúpus eritematoso. Manifestações inespecíficas são também muito comuns do lúpus eritematoso, tá? Como, por exemplo, astenia, fraqueza, febrículas vespertinas, mialgia, e elas vão acontecer por conta da anemia, que é normalmente muito associada à doença sistêmica. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma das manifestações sistêmicas que podem vir associadas ao lúpus eritematoso, começando pelas articulações. Então, ela pega mais as pequenas articulações, mas pode pegar as grandes também. Pode acontecer desde deformação, né, da articulação, como as artrites, mas pode acontecer somente a artralgia mesmo, que costuma ser mais intensa pela manhã, melhorar com o decorrer do dia, tá? E a articulação temporomandibular também pode ser acometida. As miopatias são também muito comuns, elas vão acometer mais ou menos 30% dos pacientes em atividade de doença, tá? Então, eles vão manifestar tanto fraqueza muscular, quanto miopatia, quanto mialgias, tá? E pega principalmente a musculatura proximal, que acaba fazendo o diagnóstico diferencial com a dermatomiosite. Em relação aos rins, a gente já consegue observar a presença de lesões histológicas mínimas mesmo antes do surgimento da proteinúria e da alteração do clearance de creatinina ou da ureia. Tá? A gente supõe também que cerca de 100% dos pacientes que são portadores da doença sistêmica, que em algum momento da sua evolução apresentaram consumo do complemento, tanto total quanto das suas frações, ou apresentaram a presença dos anticorpos anti-DS e DNA, vão acabar evoluindo com lesão renal, tá? E é justamente por isso que a gente vai fazer a biópsia. Hoje em dia a tendência é essa, que a gente faça a biópsia nessas situações, tá? Quando a gente houver suspeita de lesão renal, mesmo que mínima, nas situações em que o paciente apresentar proteinúria, alteração da ureia e da creatinina, nas situações em que ele tiver alteração do complemento, tanto total quanto frações, e na presença do anticorpo anti-DS DNA.
A doença renal, ela costuma aparecer nos primeiros 3 anos de lúpus eritematoso sistêmico e ela tende a ser mais grave quanto mais jovem for o paciente. Alguns estudos demonstraram que ela tende a ser mais grave nos pacientes negros, tá? O tipo mais comum de nefrite lúpica é o tipo mais grave, né, que tem pior prognóstico, que é a glomerulonefrite difusa proliferativa, que é a classe 4 da Organização Mundial de Saúde. A gente tem também a glomerulonefrite lúpica membranosa, ela também é comum nos pacientes com lúpus e é a que tem melhor prognóstico. Pode acontecer também uma síndrome nefrótica, tá? Nesses pacientes com lúpus eritematoso. A persistência da albuminúria e da hematúria podem ocorrer aí por muito tempo, mesmo depois, tá, pessoal, da remissão da doença. E sobre a nefrite lúpica silenciosa, a nefrite lúpica silenciosa é aquelas situações em que vai ter o acometimento renal sem evidência clínica e ou laboratorial, tá, de que isso está acontecendo. Então, ela pode acontecer nesses pacientes que têm lúpus eritematoso sistêmico e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque ela tem uma evolução insidiosa, rápida e muito grave, tá? Então, é justamente por isso que mesmo nos pacientes que não têm uma evidência laboratorial e clínica de acometimento renal, a gente tem que estar a gente tem que estar bastante alerta para isso, vigiando, né? E é justamente por isso que naqueles pacientes que mesmo sem esses sinais sugestivos de doença renal, mas com alteração do complemento, positividade para o anti-dsDNA, mesmo assim a gente tem que estar solicitando a biópsia renal, tá? Para que através disso a gente faça um diagnóstico precoce, tratamento imediato. Sobre o sistema hematopoético, que a gente observa uma anemia, leucopenia persistentes, claro que sem nenhuma outra causa para essas alterações, né? Inclusive, a presença dessa anemia ela pode preceder em muitos anos o surgimento clássico do lúpus eritematoso sistêmico, né? O quadro clássico do lúpus eritematoso sistêmico, ela pode inclusive ser a única manifestação, a única apresentação da atividade de doença. Em relação ao sistema cardiopulmonar, a manifestação mais comum que nós temos é a pericardite, que infelizmente leva o paciente a um tamponamento cardíaco, tá? Pode acontecer também uma pleurite, que vai desencadear derrame pleural, inclusive muitas vezes hemorrágico. Sobre o sistema nervoso central, a manifestação clínica mais comum é a cefaleia, tá? A cefaleia ela é constante, persistente, o paciente já acorda com ela, é diária. Então, o paciente já acorda com ela e ela tende a ir piorando com o decorrer do dia. Tá? Outras alterações que estão presentes são alterações cognitivas. Então, é muito comum que o paciente tenha dificuldade em manipular números e tem também uma alteração da memória recente. Tá? Outra coisa que pode acontecer também, pessoal, é alterações do nível de consciência em vários níveis. Então, o paciente pode ter desde uma sonolência a torpor e coma. Em relação às alterações do comportamento já fica mais difícil, né? Como por exemplo, psicoses, compulsão, confusão mental, desordens da afetividade, porque essas podem ser induzidas por corticosteroides e esses pacientes geralmente estão em uso, né, de altos níveis de corticosteroides. Outras alterações relacionadas, né, ao sistema nervoso central surgem durante a atividade da doença, tá? Meningite asséptica, infarto hemorrágico, neurites ópticas, neuropatia periférica e o pseudotumor cerebral. Em relação à parte oftalmológica, além da neurite óptica, pode acontecer também uma vasculite retiniana e uma xeroftalmia que acaba denotando aí o surgimento de uma síndrome de Sjögren associada. Em relação ao sistema gastrointestinal, mais comuns são anorexia, náuseas e vômitos. São comuns também manifestações relacionadas à redução da motilidade esofagiana e intestinal, né, que acaba desencadeando então episódios de diarreia alternados com obstipação. Sobre as alterações vasculares, as alterações mais comuns relacionadas são o fenômeno de Raynaud, vasculites extremidades. A gente tem que considerar também os fenômenos tromboembólicos, principalmente de grandes vasos.